Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central. E no Café Central de hoje, tal como temos vindo a anunciar, vamos estar a conversa com Sofia Branco, é jornalista da Lusa, da Agência Portuguesa de Notícias, foi também presidente do Sindicato dos Jornalistas de Portugal durante quase 6 anos, já esteve várias vezes aqui em Cabo Verde, está aqui de novo precisamente a ministrar uma formação sobre os valores do jornalismo. Sofia, bom dia, obrigado pela disponibilidade. Estás a gostar de Cabo Verde? Estou sempre a gostar de Cabo Verde. Bom dia, obrigada pelo convite. A última vez que a gente se tinha visto só foi em 2021. Ainda estávamos, digamos, na ressaca da pandemia da Covid-19. Exatamente. E os valores do jornalismo, as pessoas podem achar, digamos, esse tema, chapéu de formação, assim um bocado generalista, quer dizer, falar de valores do jornalismo, que enfim, são valores sacrossantos, que fazem parte da nossa profissão, mas isso não é bem assim, até porque tem havido muitos desafios nos últimos anos. Verdade. E além disso, os valores, as pessoas entendem os valores como algo do papel, parece que fica no papel, não é? Mas eu nas minhas formações costumo depois fazer um exercício prático, é passá-los à prática jornalística. E não ficam no papel? Não ficam, não podem ficar. Às vezes ficam, mas ficam. Portanto, há muitos jornalistas que, não vou dizer que nunca leram o código de deontologia, o código deontológico dos jornalistas, lembram-se assim por alto de alguns princípios e valores que lá estão. Sim, é verdade, mas aqui até há um conhecimento bastante, eu acho, nas formações, pelo menos aqueles que eu apanho tenham conhecimento sobre o código deontológico, mas é preciso passar o código à prática. A questão é essa, não é? O código não é só para estar no bolso, nem só para, não é, para se ler. É efetivamente para se executar. Aqui tem uma execução, que acho que é uma coisa que os jornalistas esquecem. Há valores que depois se transportam para a prática, não é? Quando nós dizemos que temos que fazer o contraditório, ouvir as partes com interesses no caso, escrever com rigor, tudo isso está nos valores, mas é uma prática, é isso que se deve fazer na prática jornalística. E nos últimos anos o panorama comunicacional, o jornalismo também sofreu algumas influências, sobretudo das redes sociais. Esses valores mantêm-se intactos? Os valores mantêm-se intactos. Eu acho que isso é mesmo muito importante. São os mesmos, os desafios são maiores. Ou seja, os constrangimentos, as pressões aumentaram com o digital, claro, e agora especificamente com a questão das redes sociais e da democratização, não é? Se quisermos da própria gestão da informação e dos conteúdos que as pessoas fazem, que qualquer um pode fazer hoje em dia, não é? É outro contexto, mas os valores servem na mesma nesse contexto. Eu não acho que tenham que ser modificados, alterados, mas temos é que discutir de facto onde nos movemos hoje e o que é que podemos fazer, porque de facto é um contexto diferente há uns anos. Sim, isso é sem dúvida verdade. Quando vieram as redes sociais e essa coisa de toda a gente, qualquer cidadão poder publicar, partilhar conteúdos, houve vozes que vaticinaram, digamos, o fim do jornalismo. Dizem que, pronto, agora o jornalismo passa de moda, agora tudo está nas redes sociais, os cidadãos estão a dar as notícias, digamos, muito mais, de forma mais rápida do que o próprio jornalismo, mas depois houve uma fase em que o jornalismo tradicional, digamos, mostrou toda a sua força e a sua razão de ser. Sim, terá sempre o seu lugar. O jornalismo não é completamente diferente de uma rede social, não é? Faz mediação, não é? Faz filtro, desde logo faz seleção, faz edição, faz uma série de coisas que os cidadãos, quando estão a produzir conteúdo, chamemos-lhe assim, não é? Não têm que ter em atenção. Há uma série de coisas, de princípios e valores, exatamente, que o jornalista tem que obedecer e o cidadão comum não tem, não é? Isso não quer dizer que a rede social não seja importante para o jornalismo. Eu acho que é. Acho que há obviamente coisas que nós soubemos ou que investigamos ou que aprofundamos a partir de uma rede social, porque começou aí. A rede social ajuda. Pois é isso que eu queria perguntar. Qual é que é o aproveitamento, qual é que é a utilidade, digamos, das redes sociais para o jornalista? Pode ser exatamente essa dica, não é? Esse ponto de partida, se calhar há ali uma história, não é? Agora, o jornalista não pode tomá-la como a história, não é? Porque nós não sabemos como é que aquilo foi feito, gravado. Há várias coisas que temos que verificar, não é? E, sobretudo, sabemos que o enquadramento não era jornalístico.
E essa parte é importante. Portanto, quando nós, por exemplo, em cenários de catástrofe, colocamos aqueles vídeos, pronto, quase em direto, não é? De cheias e coisas assim nas televisões, as televisões fazem muito isso. Eu admito que ali naquele primeiro momento isso seja possível, no sentido, as pessoas estão ali, aquilo está a acontecer, pronto, ajuda também a percebermos o cenário, mas depois não acho de todo que essas imagens devam continuar a ser replicadas, não é? São vídeos amadores, não foram feitos por jornalistas, o jornalista tem que ir ao local, verificar aquilo que num primeiro momento, porque não estava no local, utilizou da rede social, não é? E essa questão das fake news, notícias falsas, da pós-verdade, como é que o jornalismo tem lidado com isso tudo? É muito desafiante, de facto, hoje. Eu acho que o melhor antídoto para a desinformação, eu não gosto do termo fake news porque dá a sensação que as notícias são falsas e as notícias nunca devem ser falsas, não é? Mas o melhor antídoto para a desinformação é mesmo bom jornalismo. É um jornalismo de cada vez mais qualidade. A questão é, todos nós sabemos os constrangimentos económicos do negócio em si, não é? Do negócio de informação. Todos nós sabemos que os jornalistas são hoje mais precários do que eram antes, não é? Trabalham com menos independência, com mais constrangimentos. Todos nós sabemos que a comunicação política, se quisermos no sentido lato, a comunicação institucional é hoje muito mais profissional do que era antes e, portanto, coloca pressão. É que é um desafio, uma pressão sobre os jornalistas. Sobre os jornalistas muito maior, não é? E, portanto, este cenário não ajuda a que o resultado seja jornalismo de qualidade, não é? Porque ele, para ser de qualidade, tem que ser independente de todos os poderes. E isso, de facto, tem cada vez mais sido ameaçado, não é? Mas eu continuo convicta de que esse é o remédio para a desinformação, é bom jornalismo. As pessoas também precisam de ser, de certa forma, enfim, sensibilizadas, consciencializadas da importância do jornalismo, não é? Eu costumo dizer isto porque as pessoas queixam-se muito no café, tanto em Portugal como em Cabo Verde, não é? Queixam-se dos jornalistas no café, mas depois não apresentam queixas formais, que era interessante, porque assim obrigava os jornalistas a discutir as coisas em sede própria, mas queixam-se muito no café e são depois muito pouco exigentes mesmo com o jornalismo. Quer dizer, a sociedade tem um jornalismo que merece, desculpem, porque se exigisse mais, tinha melhor jornalismo, mas também tem que ter consciência de que tem que ser exigente. E exigente quer dizer pagar por informação, atenção, porque as pessoas depois agora também têm muito esta ideia de que é tudo grátis. A internet teve este problema, democratizou, mas ao mesmo tempo trouxe um conceito de gratuitidade que é muito prejudicial ao jornalismo. Isto não é feito por voluntários, certo? Nós somos trabalhadores, como outras classes são trabalhadores, e portanto temos de ser pagos para fazer um serviço, que por acaso é um serviço público. Portanto, este raciocínio não está assim tão sustentado nas populações. E por isso é que eu acho que há uma área que é fundamental, que é a literacia para os médias, ou sobre os médias, não é? Que é basicamente, são ações de sensibilização, enfim, até podem ser formações que explicam às pessoas como é que funciona o jornalismo e explicam sobretudo a importância que elas têm no processo. Porque também o jornalismo não faz sentido se as pessoas não quiserem ter jornalismo, não é? Essa questão da literacia mediática é extremamente importante. Bom, infelizmente aqui em Cabo Verde nós não conseguimos pôr de pé um programa nesse sentido, mas lembro-me que Portugal tem uma experiência importante e na altura a Sofia estava à frente do Sindicato dos Jornalistas e isso avançou bastante, até com, digamos, uma parceria com o Ministério da Educação, para se falar dos médias, nas escolas. Porque foi uma decisão que saiu de um congresso dos jornalistas. Nós fizemos um congresso em 2017 e saiu como moção urgente, que era urgente que os jornalistas se envolvessem nesse processo de explicar como é que isto funciona e qual é a sua importância. E também, ao mesmo tempo, explicar que é diferente de outras formas de comunicação. Então, ao sair do Congresso, nós, de facto, fomos ter com o Ministério da Educação e conseguimos fazer um projeto transversal de formação de professores nesta área, que foi muito interessante. Hoje em dia o projeto já é muita coisa, já faz imensas coisas, mas nós damos formação quer a miúdos muito pequeninos, quer a pessoas mais séniores e é adaptável, a literacia é muito adaptável ao contexto, ao público, mas é possível explicar, que eu, por exemplo, fiz isso no ano passado, é possível explicar a miúdos de 7 anos o que é o jornalismo, e eles vão perceber, é possível.
Nós temos é que saber usar a linguagem certa, claro, e a abordagem mais adequada a cada público. Muito bem. E a Sofia está aqui, tal como dissemos, a ministrar mais uma formação aos jornalistas. Está aqui na praia. Na próxima semana vai estar na ilha de São Vicente, sobre os valores do jornalismo. Que outros tópicos é que fazem parte desse programa? Aquilo é uma formação muito de debate, e eu gosto sempre muito de vir aqui a Cabo Verde. Já vim várias vezes, como disseste no início, porque os jornalistas aqui gostam muito de debater. Isso é muito interessante, porque as formações são ativas, dinâmicas, participadas. Não é um formador a debitar coisas, que isso seria pouco interessante. E portanto têm sido animadas discussões muito na base dos casos concretos, não é? Partilham muito, o que é ótimo, porque a partir do caso concreto é mais fácil. Eu também costumo dizer isto não é preto e branco, não. Os princípios e valores são regras, não é? Por exemplo, nós temos uma das regras é o jornalista identifica-se sempre como jornalista. Outra das regras é o jornalista identifica as fontes que utiliza. E todos nós sabemos que no dia-a-dia estas duas regras podem ser quebradas quando o interesse público justifica, por exemplo, não é? Portanto, nada é preto e branco. Há muitas zonas cinzentas, as coisas têm que ser avaliadas caso a caso. Quais são as principais preocupações aqui do que eu já registrei? O acesso à informação é claramente um tópico de que as pessoas, enfim, preocupa os jornalistas. O acesso é neste sentido, é o acesso às fontes, não é? Ou seja, nós estamos a trabalhar uma matéria, temos tudo pronto, precisamos fazer o contraditório, mas ninguém nos vai responder. Isto não é, Cabo Verde não é caso único, isto também acontece em Portugal. Sim, há muitas vezes as fontes que fariam esse contraditório preferem não dar resposta, não é? O que eu tenho dito aqui, que me parece importante, é esse contraditório não pode sequestrar o jornalismo. Claro. Nós tentamos, não conseguimos, aquilo continua a ser notícia. Não é para ficar numa gaveta, só porque não há contraditório. Porque às vezes há essa tendência, digamos assim, mas se ele me diz, depois vai dar uma chatice, não é? Porque normalmente dizem a seguir qualquer coisa, não é? Queixam-se a seguir. Queixam-se a seguir. Mas isso é tudo, é da vida. Pronto, mas a jornalista já contactou a outra parte, ou as outras partes. Com certeza, exatamente. Não querem para já se pronunciar. Exatamente. A outra questão tem a ver com um relacionamento com o Estado, não é? Com as instituições do Estado, que não é muito fácil, mas também não é muito fácil em Portugal. Agora, mas também acontece, de vez em quando, que o jornalista põe lá, contactamos quando não contactou. Pois, isso é que não. Pronto, também falamos sobre isso. Tentámos entrar a conversa, contactar-nos, não respondeu. O jornalista tem que dar um tempo razoável de resposta, não é? Isto não é liga-se e dá-se uma hora à fonte para responder, que isso não é razoável, não é? Temos que ser aqui, quer dizer, mais ou menos. Isto é bom senso, é de bom senso, não é? Mas a questão do acesso é um problema, a questão da diversificação das fontes, há uma grande dependência, mas isto não é obviamente exclusivo de Cabo Verde, mas há uma grande dependência das fontes oficiais, não é? Ou seja, o jornalismo está preso a agendas oficiais, anda de conferência de imprensa em conferência de imprensa e não está a ver a realidade. Como é que vivem as pessoas, não é? As pessoas da nossa sociedade. Mas a Sofia já percebeu que, de facto, o nível bastante exagerado, digamos, de institucionalização do jornalismo cabo-verdiano, portanto, que vai sempre atrás não é das conferências de imprensa, dos seminários, dos workshops. Sim, mas em Portugal nós temos o mesmo problema. Os problemas não são assim tão distintos. Em Portugal podem haver coisas que ainda não se passam aqui. Em Portugal os jornalistas contam histórias. Já contaram mais. Não, já todos contamos mais histórias. A agenda é hoje muito mais pesada. Isso é uma estratégia. É uma estratégia das estruturas de poder para não nos deixar trabalhar. Claro. Portanto, o jornalista fica soterrado aí nas notas, claro, e tal. Essa estratégia existe e enfim, é um constrangimento em vários locais. Há também, nós tivemos algumas discussões que são muito mais prementes em Portugal, por exemplo, a questão do discurso do ódio, não é? E como é que se cobre um partido de extrema-direita, que é uma questão delicada. Como é que se cobra já agora? Não há uma linhas de orientação, mas tem que se primeiro, tem que se pensar sobre isso, não é? Não pode ser, pelo menos na minha opinião, a postura não deve ser como outro qualquer. Não acho que essa possa ser uma resposta responsável, porque não é como outro qualquer. Tem particularidades.
E, portanto, obviamente, não estamos a falar de censura, não é? Mas nós podemos ter um enquadramento de cobertura, como temos para variedíssimas coisas, não é? Por exemplo, nós, no caso da Lusa, temos regras muito apertadas sobre palavrões, linguagem agressiva, insultos. Não usamos na linha, consideramos que a linha da Lusa não deve ter esse tipo de palavras, a não ser em casos, obviamente, muito excepcionais, que são discutidos em coletivo antes de... Ou seja... Há aqui uma edição sempre, e portanto nós temos que pensar como é que se cobra efetivamente, não é? Mas se calhar tem exatamente a ver com isto, o tipo de linguagem, não é? O tipo de linguagem tem que ser muito filtrada. Há linguagem que é agressiva, e é agressiva é gratuitamente agressiva. E essa linguagem, se calhar, o jornalismo não a deve utilizar, não é? Como não a utiliza para outras matérias. Por exemplo, não é? Mas isto não é uma questão fácil, mas felizmente vocês não têm aqui esse problema, que era o que eu ia dizer. Sim, esse felizmente não têm. Mas de resto as coisas são muito... Há muita coisa que é comum aos dois, não é? Portanto, é muito interessante sempre a partilha de histórias, porque são as mesmas histórias com outros protagonistas. Aqui nós temos um déficit, que também é uma crítica recorrente dos cidadãos em relação ao desempenho dos jornalistas e do jornalismo, que tem que ver com o jornalismo, essa dimensão do jornalismo de investigação. As pessoas dizem, claro que hoje têm outros termos de comparação e de referência, acompanham sempre e muito de perto aquilo que acontece no jornalismo em Portugal, e dizem aqui em Cabo Verde, vocês não investigam nada, ficam nas redações à espera que as notícias caiam do céu. Como vem cá sempre e conhece muito bem a realidade do jornalismo em Cabo Verde, eu acho que o jornalismo... o que é que podemos fazer, no fundo, para... Temos de facto ter termos um jornalismo de investigação. Nós insistimos, pronto, quando vimos e insistimos sempre muito nessa atitude mais proativa do jornalista, não é? O jornalista de facto não pode estar à espera, esse não é o seu papel. O jornalista tem que ir à procura, não fica à espera, não é? Mas essa questão do jornalismo de investigação, ele está em risco em vários países, e em Portugal também, que já houve muito mais jornalismo de investigação do que há hoje, não é? Porque, por variedíssimas razões. Já há menos investimento nas redações. Há menos investimento. Hoje o jornalismo de investigação existe sobretudo num semanário, nas revistas, numa coisa mais mensal, porque exige muito tempo, não é? E quando temos parcos recursos, quer dizer, temos ali uma gestão para fazer com várias coisas em agenda que não permite esse tempo. Ao mesmo tempo, hoje em dia, o jornalismo de investigação, sobretudo aquele que vai tocar em temas sensíveis, há uma postura hoje das fontes de informação, digamos assim, das tais que nós vamos denunciar, digamos, que vai ser uma postura judicial de imediato, que basicamente vai pressionar imenso economicamente aquele órgão de informação. Isto é um termo, inclusivamente, já utilizado pela Federação Europeia de Jornalistas e a Federação Internacional de Jornalistas, que basicamente quer dizer bullying económico e judicial. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, começas uma investigação sobre um assunto sensível como a Igreja Universal do Reino de Deus, não é? Uma grande investigação sobre o que é que lá se passa. É por capítulos, não é? Aquilo vai por capítulos. No caso português era assim, tinha para aí 12 capítulos essa série. Sai o primeiro e a IURD processa em larga escala no dia, em larga escala, em todas as instâncias que pode, apresenta queixa na ERC, na Comissão da Carteira, no sindicato, em todo lado, nesse mesmo dia. As jornalistas, a partir dali, passam imenso tempo reunidas com o gabinete jurídico da sua televisão e ficam impedidas de trabalhar no resto da série. Isto tem um impacto sobre o próprio processo, não é? E ao mesmo tempo atemoriza, não é? Mas como é que se pode ultrapassar esse imbróglio e avançar-se com esse trabalho de investigação? É super importante ter cada vez mais advogados que estão ao lado da liberdade de imprensa e dos jornalistas e que estão prontos e capacitados e bem capacitados para nos defender. Agora, fica mesmo muito difícil, porque isto imagina um órgão local. Quantas vezes um órgão local deve ter pensado que era melhor não fazer uma investigação? Só pelos processos que sabia que ia ter. E pelo dinheiro que não tem para avançar com o processo, não é? Aqui a questão que se está a discutir a nível internacional é se estes processos relacionados com o jornalismo poderiam ser feitos de outra forma que não implicassem um avanço de dinheiro, que são em quantias enormes às vezes, não é? De defesa, que tu depois só vais reaver dali a não sei quantos anos, não é?
Portanto, é uma estratégia de impedir, é uma estratégia de bullying, é bullying. E aqui em Cabo Verde eu sei que há alguns órgãos de comunicação social, nomeadamente da imprensa escrita, que já têm alguns processos nos tribunais e são milhares de contos. Portanto, aquilo acaba por pesar até na decisão da própria administração do órgão, se avança ou não. O jornalismo de investigação vai dar sempre isso, não é? Quer dizer, e dá coisas incríveis. Só para teres uma ideia, uma das investigações exatamente sobre o partido da extrema-direita, que tinha várias ramificações, uma delas até vinha parar aqui a Cabo Verde, mas uma ia parar aos Estados Unidos, e o jornalista teve um processo nos Estados Unidos. O jornalista que é português. O cidadão, por estar nos Estados Unidos e viver lá, colocou-lhe um processo lá. Quer dizer, isto de repente pode ter uma dimensão absolutamente que te asfixia, não é? Que não te deixa trabalhar. Isso é claramente, eu acho, a maior das ameaças à independência do jornalismo hoje em dia. Mas o que é preciso mais para termos jornalismo de investigação? Naturalmente, recursos financeiros para suportar os custos dessa investigação, depois jornalistas preparados, tem que ter alguma especialização? Sim, hoje em dia convém também isso, não é? Hoje lidamos com muitos dados, manancial de dados, coisas que são muito difíceis de ler, não é? E portanto, o jornalismo de dados é cada vez mais importante. São jornalistas especializados em leitura de muitos números, digamos assim, para ser redutora e de forma muito simples. É cada vez mais importante trabalhar em equipa, não é? Nós vimos isso com todos os Panama Papers, Luanda Leaks, tudo o que é Papers, Leaks, quer dizer que houve um grande trabalho de equipa em muitos países do mundo, várias regiões, gente a trabalhar o mesmo assunto, cada um na sua tarefa, e que depois se juntou, não é? Isso é incrível, esse esforço coletivo. Outra das coisas que é preciso fazer para fortalecer o jornalismo é mesmo essa organização coletiva dentro das redações. Os jornalistas têm que se organizar, têm que funcionar como um coletivo. O problema da profissão também é a individualização que aconteceu aqui, não é? Ou seja, claro que a individualização vem sempre com a precarização, não é? Porque quando tu és precário e sabes que há 10 pessoas para o lugar que tu estás a ocupar, não fica fácil tomar decisões independentes e livres, não é? A questão é essa. Mas se tivesses uma organização coletiva dentro da tua redação que te apoiasse, não é? Que fosse solidária contigo, isso é importante, e que discuta editorialmente aquilo que se passa. Há imensas redações neste momento que não têm conselhos de redação, não é? Os conselhos de redação são super importantes em termos micro, não é? Aqui não funcionam. Não funcionam de todo, pois. Isso é uma coisa a mudar em Cabo Verde. E é uma responsabilidade nossa. Sofia, há aqui uns tempos andamos aqui às voltas com o código de ética e de conduta dos jornalistas aqui da RTC, que lhe deu muito brado, muita discussão. Depois a gente até nós não sabemos o que é que aconteceu com esse documento. Em Portugal também é uma realidade. O que é que se pretende com esse tipo de documento? Esse documento é o posicionamento ético da empresa, não é? Portanto, em princípio, pode ter algumas particularidades, logicamente, mas não são muito diferentes uns dos outros, não é? Estes tais princípios e valores, assim, chapéu, como nós dizíamos, têm que lá estar, não é? Tem que lá estar a honestidade, a transparência, a credibilidade, o rigor, a exatidão. Quer dizer, há vários princípios que têm que estar vertidos nesse código de ética. Depois, às vezes, esses códigos são mais do que isso e têm a ver com a estrutura, a organização, a forma como as pessoas se devem relacionar no trabalho. Também pode ter esse tipo de coisas, não é? Mas é fundamental que haja não é? Regula também a exposição dos jornalistas nas redes sociais. Portanto, o jornalista faz o seu trabalho como jornalista e aí tem os princípios, os valores, certo, a ética, a deontologia, mas depois nas redes sociais expressa livremente o seu posicionamento político, por exemplo. Isso é uma questão muito delicada. Mesmo em Portugal não há muitos órgãos de informação que tenham códigos de ética específicos para as redes sociais. Há o caso do Expresso, que é um caso muito, muito interessante. Se não conhecem o Espreitem, há um código que é só sobre redes sociais. É um código extenso. Uma coisa que levou a discussão de 2 anos, ou quê? Dentro da redação, com votações plenárias, portanto, uma coisa mesmo decidida da redação. É bastante detalhado e específico, mas tem regras muito, muito, muito apertadas para os jornalistas. Eu acho que a questão é delicada na medida em que, obviamente, o jornalista continua a ter liberdade de opinião, não é? Como qualquer cidadão, pode expressar-se livremente. A questão é que não pode esquecer-se que é jornalista, não é? Ao mesmo tempo. E um jornalista pode ser militante de um partido, pode, enfim, ter as suas preferências. A questão é que tem que perceber que com isso a sua credibilidade pode ficar em causa, não é? No sentido que, se calhar, as pessoas quando o leem
sabendo disso e das suas opiniões, digamos assim. A credibilidade do jornalista e também do órgão. E também do órgão, evidentemente. Ou seja, não lhe vão dar, enfim, o crédito daquilo que ele está a dizer, sobre aquilo que ele está a dizer, não é? A questão é mesmo, é muito de bom senso do próprio jornalista. Isto não tem assim, não é ilegal, não portanto, é? eu não posso entrevistar uma pessoa, um ministro, um governante qualquer, um político e portanto, com todo o rigor, com toda a objetividade, e depois nas redes sociais, digamos, desancar essa eu acho que essa fronteira tem que ser estabelecida, porque não se é jornalista das 9 às 5, é jornalista 24 horas. Há uma responsabilidade que está sempre inerente ao exercício do jornalismo, e essa responsabilidade, quer dizer, para a coisa ser séria e credível, deve haver aí uma separação. Não quer dizer que a pessoa não possa ter opinião, mas vai manifestar dessa forma a opinião e, de certa forma, está a contaminar o trabalho jornalístico que faz, não é? Aqui nós também tivemos uma polémica em relação ao segredo de justiça. Do ponto de vista legal, jurídico, há muitas diferenças entre Portugal e Cabo Verde nesse aspecto do segredo de justiça? Não há muitas, e a discussão essa discussão é complexa e é basicamente a mesma, não é? Isto é sempre uma balança, e a justiça gosta de considerar o segredo de justiça como um direito absoluto, coisa que não é. E o jornalismo tem tendência a dizer que a liberdade de imprensa é que é o direito absoluto. Nenhum deles é absoluto, eles têm que ser colocados numa balança, pesados. O interesse público vai definir muito digamos, da justificação para violar o segredo de justiça. Importante é dizer, tanto em Cabo Verde como em Portugal, porque esquecemos muito disto, se o segredo de justiça foi violado, não foi pelo jornalista, em primeiro lugar. Se calhar a justiça devia avaliar... O jornalista não faz parte desse segredo de justiça. Claro que faz parte. Mas, em primeiro lugar, é que nunca se fala sobre isto. Quem é que violou o segredo de justiça? Houve alguém ligado ao... Exato. Os jornalistas ainda não entram pelos tribunais adiante a tirar coisas de prateleiras, desculpem. Os agentes judiciais é que violaram o segredo de justiça. E essa discussão a justiça nunca faz. Então atira tudo para o jornalismo, não é? Porque não sei o quê, mas... não estou a dizer que não há responsabilidade, sabendo-se, porque nós sabemos muitas vezes que há ali uma violação do segredo de justiça, certo? Mas fica difícil quando aquilo vem e nós percebemos o interesse público daquela matéria, já avaliar isso, tipo, e tal, o segredo de justiça, como assim? Se aquilo tiver interesse público. Em relação ao nosso caso, o Ministério Público acaba por arquivar o processo que deu aso, digamos, a toda essa questão do segredo, de violação do segredo de justiça, mas mantém os processos contra os jornalistas. Se isso faz algum sentido. Portanto, uma vez que já arquivou, digamos, o caso, o processo, a morte desse jovem que foi depois noticiado pela imprensa, portanto, isso cai, mas a acusação contra os jornalistas mantém-se. Mas a acusação contra os jornalistas é outra, não é? Sim. É interessante essa. Eu sei qual é que é o caso. Quando estive cá a última vez, ele tinha exatamente acabado de acontecer. E esse caso é difícil. No caso português, quando isso acontece, as instâncias nacionais, que muitas vezes são assim apertadas e condenam os jornalistas em primeira instância, em segunda instância, no Supremo e tal, depois os jornalistas acabam por recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Aqui também há um Tribunal de Recurso Internacional, suponho, não é? Pois, e esse tribunal, devia, pois, o problema é não haver. Temos que ratificar e pertencer. Exatamente, de facto, porque esse Tribunal Europeu, africano, a maior parte das vezes dá razão aos jornalistas, mesmo quando a justiça portuguesa os condenou. Ainda bem. Sofia Branco, muito obrigado por teres vindo aqui ao Bom Dia Cabo Verde e a esta conversa sobre os valores do jornalismo, sempre atuais, para preservar naturalmente o trabalho essencial do jornalismo nas sociedades democráticas e abertas, como é o caso de Cabo Verde e de Portugal. Já agora estamos então em cima do sinal horário das 9 da manhã.